nosotros, con nosotros, y su Espíritu nos guía. Está em nós, está conosco e seu Espírito nos guia. Y quisiera que esta mañana sea una mañana donde podamos charlar. Gostaria que nesta manhã fosse uma manhã onde pudéssemos conversar. Y para que yo solo no predique. Para que não fique somente pregando. Entonces un intercambio de opiniones, preguntas. Mas um intercâmbio de opiniões, de perguntas. Queremos tener claridad en este tema que vamos a tratar esta mañana. Queremos ter clareza no tema que vamos tratar esta manhã. Estamos acá arriba porque simplemente se escucha mejor. Nós estamos falando aqui de cima porque daqui é melhor o som para Senão escutarmos, estaríamos não estaríamos ali embaixo. Vamos a tratar el tema de la indisolubilidad del matrimonio. Nós vamos tratar sobre o tema da insolubilidade do casamento. Lo primero que vamos a ver es de dónde proviene, cuál es el origen de esto que vamos a tratar esta mañana. A primeira coisa que nós vamos ver é a origem, de onde provém essas coisas que vamos tratar hoje pela manhã. Y lo primero que vamos a ver es acerca del pacto matrimonial. E a primeira coisa que nós veremos é a respeito do pacto matrimonial. Génesis capítulo 2, versículo 24. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quiero decir que este pacto matrimonial fue establecido por Dios Este pacto matrimonial foi estabelecido por Deus antes de pecar. antes do pecado. El pecado no se había manifestado todavía, O pecado ainda não havia se manifestado, pero curiosamente mas curiosamente, Jesús lo repite. Jesus repete isso. Y en dos de los evangelios aparece el pacto matrimonial. E em dois dos evangelhos aparece o pacto matrimonial. Quiere decir que tiene vigencia Quer dizer que ele continua vigente, antes del pecado y después del pecado. antes do pecado e depois do pecado. Uno dice semejante pacto es porque el hombre no había pecado. E alguém pode dizer, mas isso é um pacto semelhante porque o homem ainda não havia pecado. Pero evidentemente Dios quiso que esto tuviese vigencia después del pecado. E Deus quis que isso continuasse sendo vigente depois do pecado. Después Pablo también lo repite. Depois Paulo novamente repete. Quiere decir de que este pacto que fue antes del pecado tiene la misma importancia después del pecado. Quer dizer que aquilo que foi falado antes do pecado continua tendo a mesma importância depois do pecado. De allí podemos ver cuánta importancia Dios le daba al matrimonio. E aqui nós veremos quão importante Deus vê o matrimônio. Cuando Dios puso el pacto matrimonial, Quando Deus colocou o pacto matrimonial, esto fue hecho cuando no estaba la iglesia. isso foi feito quando ainda não havia igreja. Y después estuvo para la iglesia. E depois isso esteve para a igreja. Pero fue un hecho igual de valor que cuando los mandó a trabajar secularmente. E foi um ato com o mesmo valor que quando os mandou trabalhar secularmente. Hubo mandamientos para el trabajo secular, hubo mandamientos para el matrimonio. Houve um mandamento para um trabalho secular e houve um mandamento para o matrimônio. Todavía no estaba la iglesia, E por enquanto ainda não havia igreja. era para todo el mundo, Era para todos. no era para un sector de la sociedad, Não era somente para um setor da sociedade. era para todos. Era para todos. Cuando fue dicho por Jesús y por Pablo otra vez el pacto matrimonial, Quando o pacto matrimonial foi novamente dito por Jesus e por Paulo,
fueron expresados en ocasiones de muchos cambios en la sociedad, foram expressos em momentos de muitas mudanças na sociedade, semejantes a nuestros tiempos. igualmente como nos nossos tempos. Había nuevas rutas comerciales, Havia novas rotas comerciais, había un intercambio de culturas havia intercâmbio de culturas, y era una especie de globalización era tipo de globalização y también se intercambiaban ideas. e também havia intercâmbio de ideias. Las ideas de los griegos pasaban a las otras naciones. E a ideia dos gregos, a ideologia dos gregos era passada para as outras nações também. Y también era una renovación en las tradiciones. E também havia uma renovação das tradições. En un ambiente así, De ambiente assim, parecido al nuestro, parecido mais ou menos como esse, se establece otra vez por Jesús entre el pueblo judío e isso estabelecido novamente por Jesus entre o povo judeu y por Pablo entre los gentiles. e por Paulo entre os gentios. Tuvo vigencia el pacto matrimonial. E o pacto matrimonial continua sendo vigente. O sea que la situación social no interrumpió lo que Dios le dijo al hombre antes de pecar. E a situação social não interrompeu aquilo que Deus havia dito ao homem antes de pecar. Este pacto se establece en el pueblo judío y fuera del pueblo E judío. esse pacto foi estabelecido entre o povo judeu e fora do povo judeu, En medio de una confusión moral no meio de uma confusão moral y en medio de leyes debilitadas por la corrupción, e no meio de leis fracas por causa da corrupção, que parecido al tiempo de hoy, que é parecido com os dias de hoje, donde se hacía cualquier cosa. onde se fazia qualquer tipo de coisa. Había una libertad en todo sentido, E havia uma liberdade para fazer de tudo, libertad pecaminosa. uma liberdade pecaminosa. Decir estas cosas en aquel tiempo Falar essas coisas naquele tempo es como decirlas hoy, en este é tiempo. como falar hoje nesse tempo. Y cuando una breve reseña del pacto, E num breve resumo desse pacto, dice que este pacto está compuesto de tres partes. mostra que esse pacto está composto por três partes. La primera es dejar al padre y a la madre, A primeira é deixar o pai e a mãe, para que se establezca este pacto. para que esse pacto seja estabelecido. El hecho de dejar al padre y a la madre O ato de deixar a pai e mãe indica que se ha efectuado un testimonio público. indica que isso acabou se efetuando um testemunho público. La sociedad se entera. A sociedade fica inteirada de tudo isso De acuerdo al lugar donde esto ocurre, e de acordo com o grau onde essas coisas ocorrem, si es una tribu indígena, se é uma tribo indígena, también se sabe que ahora comienza una nueva familia. ali sabem que está começando uma nova família. Si es en un país donde hay leyes, Se acontece num país onde há leis, por medio de este testimonio público se entera el Estado. por meio do testemunho público, isso também é conhecimento de todos. En nuestro caso, en Argentina, hay que presentar personas que avalen testigos. No caso da Argentina, tem que apresentar testemunhas. Cada No Brasil uno debe também. presentar sus testigos Cada um tem que apresentar suas testemunhas. y tienen que firmar. E tem que assinar. Una nueva familia comienza. E está começando com isso uma nova família. A partir de ese día, todo el mundo se entera que son marido y mujer. E a partir desse momento, todos ficam sabendo que são marido e mulher. Ahora son una parte de la comunidad y del Estado. Agora são uma parte da comunidade do Estado. Quiere decir que el matrimonio no es un asunto privado, Quer dizer que o matrimônio, o casamento não é um assunto privado, según particular, Dios lo estableció. porque Deus o estabeleceu. Por eso está también la boda Por isso que existem também as festas, y también está la ceremonia, na cerimônia, porque hay invitados, porque são convidados, familiares, amigos. famílias, Todo esto amigos. forman parte de los testigos Tudo isso faz parte das testemunhas. y tienen su importancia. E isso tem a sua importância. Está la libreta de casamiento también.
Sim, existe um tipo de um livro de casamento, están los anillos, estão as alianças, todo habla de que aquí comienza una nueva e familia. tudo mostra que é ali que está começando uma Y nova todos família. se enteran. E todos ficam sabendo disso. Y acá hay una tarea de los padres y una tarea de los que se casan. E aqui existe uma tarefa para os pais e uma tarefa para aqueles que estão se casando. La tarea de los que se casan es dejar al padre y a la madre. A tarefa para aqueles que estão se casando é deixar pai e mãe. Y la tarea del padre y la madre es dejar ir. E a tarefa do pai e da mãe é deixar que ele vá. No es fácil. Não é fácil. Dejar significa que tendrán su propia casa, Deixar significa que agora eles terão sua própria casa, comienza una nueva familia. começa uma nova família. Ahora el padre y la madre Agora o pai e a mãe ya no son más la familia, não são mais a família, son los parientes. são parentes. Debe haber un dejar y un permitir marchar, Deve deixar e permitir que marche, tanto en lo exterior tanto no exterior como en lo como interior. no interior. La gloria. Agora, Y también evitar los clanes familiares. e evitar os planos familiares. No, clanes. Assim, evitar os clãs. Evitar. Evitar os clãs familiares. Donde el matrimonio solo se inclina hacia una parte de la familia. Em que o casamento só se inclina a uma das partes das famílias. Só a parte do homem ou da parte da mulher. Son independientes. São independentes. La otra parte del pacto A matrimonial outra parte do pacto matrimonial dice se unirá a su mujer. diz que se unirá à sua mulher. No será posible unirse a su mujer sin dejar al padre y a la madre. Não é possível se unir à sua mulher sem deixar pai e mãe. Porque el primero corresponde al aspecto público y legal del matrimonio. Porque o primeiro corresponde ao aspecto público e legal do casamento. Y el segundo corresponde al aspecto personal. E o segundo corresponde ao aspecto pessoal. Tampoco es posible dejar al padre y a la madre E também não é possível deixar pai e mãe si no se ha tomado la decisión de unirse a su mujer o a su esposo. se não tiver a decisão de se unir à sua mulher ou ao seu esposo. El hecho de unirse a su mujer, O ato de se unir à sua mulher, esa palabra unir esta palavra unir, en el hebreo, no hebreu, significa adherirse. significa aderir. Es como pegar dos papeles É como pegar dois pedaços de papel que si se los intenta separar, e alguém tenta separá-los, se rompen. depois de colados, eles acabam se rasgando. Es tan intenso este unirse Esse unir é algo intenso, que no se puede separar. que não se pode separar. Forman una sola cosa. Formam uma só coisa. Y este hecho de unirse E esse ato de se unir es más importante que todas las otras cosas. é mais importante do que todas as outras Es coisas. más importante que el trabajo, É mais importante que o trabalho, la limpieza, cocinar, do que limpar, do que cozinhar, amistades, visitas. do que visitas. Y este hecho de unirse Esse ato de se unir es más importante, é mais importante, según el original, segundo os originais, que los hijos. que os próprios filhos. Por eso las esposas cometen un error Por isso as esposas cometem um erro de anteponer los hijos al marido. quando colocam os filhos na frente do marido. Y de allí muchas crisis. E assim isso produz muitas crises. Este hecho de unirse es profundo. Esse ato de se unir é algo profundo. Se unirá a su mujer. Se unirá à sua mulher. Está negando la posibilidad de la poligamia. Está negando a possibilidade da poligamia. Su mujer, Sua mulher, no sus mujeres. não suas mulheres. Su mujer. Sua mulher. Y hoy vivimos en una sociedad poligámica. E hoje nós vivemos numa sociedade com poligamia. No es que tengamos
muchas mujeres al mismo tiempo o muchos maridos al E não mismo tiempo. acontece de ter muitas mulheres ou muitos maridos ao mesmo tempo, Aunque en algunos países sí, embora isso existe em alguns países, donde alguna mujer tiene 2 hombres, onde uma mulher tem 2 maridos, o 3 hombres, ou 3 maridos, o los musulmanes que tienen varias mujeres. como os muçulmanos que têm várias esposas. Eso sería la poligamia simultánea, Isso é uma poligamia simultânea, pero está la poligamia sucesiva, mas aqui existe a poligamia sucessiva. uno por vez, uno por vez. Vai se casando um de cada vez. Y hoy tenemos una sociedad E poligámica. assim nós temos uma sociedade que existe poligamia. Por eso la iglesia tiene que tener muy claro este Por tema. isso a igreja tem que ter muita clareza Esta sobre esse palabra assunto. unirse es muy A profunda palavra en el unir-se hebreo. é muito profunda no hebreu. Es notable que en vez de usar la palabra amar a su mujer, E é impressionante como, ao invés de usar a palavra amar, usa la palabra unirse. usa a palavra unir-se. El hecho de unirse O ato de se unir es una actividad constante. é uma atividade constante. No es que fue hace 30 años atrás. Não é que aconteceu somente há 30 anos No, atrás. eso viene durante 30 años y aumenta. Mas isso continua durante esses 30 anos e Es vai aumentando. unirse más y É más. se unir mais e mais. Y qué importante es esta palabra, se unirá a su mujer. E como é importante esse tema, e se unirá a sua mulher. Este hecho de unirse Esse ato de se unir abarca muchas cosas, acaba abrangendo muita coisa. posesiones, Posições materiales. materiais. Por supuesto, Possessões materiais. por supuesto hay sentimientos que están unidos. E ao mesmo tempo existem muitos sentimentos que estão unidos. Unirse espiritualmente, Unir-se espiritualmente, mentalmente, mentalmente, unirse en las formas de pensar. unir-se nas formas de pensar. Abarca esta palabra todo esto, E abrange essas palavras tudo isso. en la forma de sentir las A cosas, forma de sentir as coisas. en la forma de alegrarse por las cosas que ocurren A forma de se alegrar pelas coisas que ocorrem. y en la forma también incluye los sufrimientos juntos. E também inclui o sofrer juntos. Importante esta palabra unirse. Importante essa palavra unir-se. Y también serán una sola carne. E também serão uma só carne. Para los que estuvieron ayer, E os que tiveram ontem esto se refiere al acto sexual, se refere ao ato sexual. donde se sella el matrimonio. Para que o matrimônio realmente se constitua. Entonces el acto sexual no va al principio. Então o ato sexual não está no início. Si estuviese al inicio, Se ele estivesse no início, sería pecado. seria pecado. No va antes del testimonio público. Ele não vem antes do testemunho público. No viene antes de unirse, según la hermosa palabra que está aquí. Não vem no ato de se unir, segundo essa linda palavra que está aqui. Viene después de estas dos cosas, Vem depois dessas duas para coisas, sellar el matrimonio. para selar o matrimônio. Y el matrimonio, según Jesús lo habla, E o casamento, segundo Jesus fala, y serán una carne. serão uma só carne. Estos dos serán uno. Os dois serão um. Cuando dice serán uno, Quando forem um, significa que Jesús retoma otra vez, vuelve al principio, a Génesis. e Jesus, com isso, volta ao princípio lá em Gênesis. Pero hoy nos encontramos con situaciones muy complicadas. Mas hoje nós nos encontramos diante de situações muito complicadas. Antes de entrar en estas situaciones complicadas, E entrar nessas situações é algo complicado. antes de entrar, E antes de entrar nessas situações é algo complicado. digo algo más. Digo uma coisa mais. Los hijos no hacen que el matrimonio sea matrimonio. E os filhos não fazem com que um casamento seja um casamento. El hijo ocupa el centro del triángulo del matrimonio.
os filhos ocupam o centro do triângulo do casamento. Dejar al padre y a la madre, Deixar pai e mãe, unirse a su esposa, unir-se a sua esposa, ser una carne. serem uma só carne. Es un triángulo. É um triângulo. Y el hijo ocupa el centro del triángulo. E o filho está no centro deste triângulo. El hijo está rodeado O filho está rodeado de una atmósfera. Atmósfera. da atmosfera. La atmósfera es A atmosfera é dejar, unirse y ser una carne. deixar, unir-se e ser uma só carne. Qué hermoso ámbito donde los hijos van a formarse. Como é bonito esse âmbito, essa atmosfera onde os filhos irão se formar. ¿Habrá alguna pregunta hasta aquí? Alguém tem alguma pergunta até aqui? Mas só gostaria de fazer uma observação. Nós vamos abrir para perguntas e elas não precisam ser necessariamente escritas. Podem ser espontâneas. O que nós vamos pedir é que, devido ao tema, não sejam citados aqui casos particulares. Quando você fizer uma pergunta, não faça querendo expor o caso do irmão tal, ou da sua prima tal, da vizinha tal. Nós vamos tratar de uma forma geral a palavra, porque a gente não pode ficar fazendo apologia de casos específicos. Então, estamos aqui. Você pode expressar a sua dúvida, desde que sejam dúvidas referentes ao tema, tá? Para não expor as pessoas, inclusive porque é muito delicado a gente falar algo aqui da frente sem conhecer os bastidores, sem conhecer os detalhes de casos que hajam na sua família ou de pessoas que você conhece. Tá? Alguém tem alguma pergunta para fazer até agora? Entonces hoy nos encontramos ante leyes que están apoyando lo que la palabra de Dios no apoya. E hoje nós temos leis que apoiam aquilo que a palavra de Deus não apoia. Para los cristianos son leyes inmorales. Para os cristãos são leis imorais. Entonces, las leyes, mientras se alinean con la palabra de Dios, E as leis, enquanto são alinhadas com a palavra de Deus, las obedecemos. nós obedecemos. Pero cuando no se alinean a la palabra de Dios, Mas quando elas não se alinham à palavra de Deus, es conveniente obedecer a Dios antes que é los hombres. conveniente obedecer a Deus ante os homens. Amén. Y hoy las leyes están negando el pacto matrimonial E hoje as leis negam o pacto matrimonial. y han puesto dentro de las leyes distintas opciones, E colocam dentro das leis distintas opções, menos la opción que Dios dio. menos a opção que Deus deu. Esta es nuestra situación. Isso é uma situação muito difícil. Ya la iglesia está en contra de la ley. E nessa situação a igreja fica contra a lei. Hasta ahora no hay ninguna persecución por esto, E por enquanto não há nenhuma perseguição por causa pero disso. puede haber persecución. Mas isso pode acontecer. Entonces, muchos para ponerse a favor de la ley, E muitos, para se colocar a favor da lei, hay iglesias que se han abierto tem igrejas que se abrem y han tomado las leyes para hacerlas vigentes dentro de la iglesia, e pegam essas leis e as deixam vigentes dentro da igreja. pero abrieron las puertas para el pecado. Mas abriram as portas para o pecado. Entonces, nosotros tenemos que establecer los principios de Dios Então nós devemos estabelecer os y princípios de Deus enseñarlos a nuestros hijos. e ensiná-los a nossos filhos. Y tiene que ser esto más que algo razonado, E isso deve ser algo muito mais do que uma racionalidade, sino una convicción espiritual. mas uma convicção espiritual. Porque nos vamos a encontrar muchas veces con querer razonar estas cosas. E nós vamos nos encontrar em muitas situações em que seremos tentados a racionalizar essas Y situações. gente que está razonando estas E cosas. pessoas que racionalizam esse assunto. Y entonces usan expresiones bíblicas E usam expressões bíblicas para isso, como la gracia. como a graça. Dios es un Dios de gracia. Deus é um Deus de graça. Si
Sí, pero la gracia no es para favorecer el pecado. Sim, mas a graça não é para favorecer o pecado. La gracia es para tener poder para vencer el A pecado. graça é para ter poder para vencer o pecado. Y no para colocar el pecado debajo de la E alfombra. não para colocar o pecado, jogar o pecado debaixo do tapete. Entonces, Então, si tenemos que explicar estas cosas sobre el divorcio y nuevo casamiento, e se nós temos que explicar esse assunto sobre divórcio, novo casamento, primero hay que analizar los pasajes que están claros y que están directamente y que directamente tratan de este asunto. temos que analisar as passagens que são claras e que tratam diretamente sobre esse assunto. Y luego quizás otros pasajes que tienen algún tipo de E complicación. depois podemos ver algumas passagens que talvez tenham algum tipo de dúvida. Y en segundo lugar, poder establecer una regla general sobre el tema. E em segundo lugar, colocar tipo de uma regra geral sobre o tema. Y luego abordar las excepciones. E depois sim vamos abordar as exceções. Si tratamos los casos excepcionales E se nós tratamos os casos excepcionais sin haber establecido la regla, sem estabelecer a regra, terminamos haciendo de la excepción la regla. acabamos fazendo da exceção uma regra. Y tercero, Terceiro, resolver primero el tema bíblico resolver, estar bem claro o tema bíblico. y después, una vez resuelto el tema bíblico, E depois que estamos bem esclarecidos no tema bíblico, pasar a los temas pastorales. passar para os temas pastorais particulares. Así que revisemos algunos pasajes. Assim, vamos dar uma olhada aqui em algumas En passagens. Marcos, Marcos, capítulo 10. Marcos capítulo 10. Quiero decirles que cuando Jesús trata este tema, Eu quero lhes dizer que quando Jesus trata esse tema, este tema también era un tema de discusión en aquel entonces. e esse era um tema de discussão naquele tempo, También era un tema donde había mucha confusión. e era um tema em que no momento havia muita confusão, Y porque había algunos que opinaban de una manera, otros de otra. porque tinha alguns que opinavam de uma maneira, outros opinavam de outra. Había uno de los maestros que decía que uno podía dejar a la esposa por cualquier cosa. E havia dos mestres rabínicos que diziam que alguém podia deixar a sua esposa por qualquer coisa. Y otros decían no, solamente por un acto de E adulterio. outros diziam, não, somente pode se divorciar em caso de adultério. Había una confusión muy E grande. havia uma confusão muito grande. Y entonces también los discípulos estaban confundidos. E os discípulos estavam confusos Por sobre eso isso. los tomaron a Jesús aparte. Por isso que chamaram Jesus à parte. Y entonces Jesús en el versículo 10 y 11 E Jesus, no versículos 10 y e 12, 12, de 10 a 12, diz o seguinte: Em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse: Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Jesús define la situación. Jesus define a situação. Y aquí declara que cualquiera, sea esposo, sea esposa, que es infiel, E declara que qualquer um, sendo marido ou esposa, que seja infiel, comete adulterio. comete adultério. Quiero decir que veamos un poquito este tema de adulterio. E seria importante a gente parar um pouco aqui nesse tema do adultério. Hay una lista de pecados Tem uma lista de pecados que está en 1 de Corintios capítulo 6 há uma lista de pecados que está em 1 Coríntios capítulo 6, y donde Pablo onde Paulo define este tema del adulterio. define esse tema do adultério. Versículo 1 9. Coríntios 6, 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros,
nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Versículo 11. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Quiere decir que había en la iglesia todos estos pecados, cuando entraban a la iglesia, tenían que arrepentirse. Quer dizer que todos aqueles que cometiam esses pecados, ao entrarem na igreja, deveriam se arrepender. Y son pecados graves. E são pecados graves. Porque dice que no heredarán el reino de Dios. Porque diz que não herdarão o reino de Deus. En otra lista de pecados, E em outra lista de pecados, en Gálatas capítulo 5, em Gálatas capítulo 5, siempre el pecado de adulterio encabeza las listas. sempre existe o pecado do adultério logo no início. Versículo 19. Versículo 19, Gálatas 5, 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade. Hasta ahí. Y el final del versículo 21. No final do versículo 21, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Se van a perder. Vão se perder. Sí, después haceme acordar. Habla de que se van a perder. Diz que eles vão se perder. El pecado de adulterio O pecado de adultério es pecado para muerte. é pecado para a morte. Es todo un tema este. Isso é um tema importante. Ahora, Silvia me hace recordar las distintas versiones. Agora, Silvia me fez lembrar aqui das distintas versões da Bíblia. En esta versión en castellano E nessa versão em castelhano, dice el versículo 19: diz no versículo 19: manifiestas son las obras de la carne, conhecidas são as obras da carne, que son que são adulterio, adultério, y luego fornicación. e depois fornicação. Separa estas dos palabras Separa essas duas palavras, porque son diferentes. que são diferentes. Não sei como está na NVI. Fornicación Fornicação es porneia, vem da palavra porneia. adulterio es moscheia. Adultério vem da palavra mocheia. Son dos palabras diferentes. São duas palavras diferentes. Tenemos que tener cuidado respecto a las traducciones, E precisamos ter cuidado em relação às traduções. porque algunas traducciones Porque algumas traduções alivian el pecado, acabam aliviando o pecado. no lo particularizan. Acabam não dando uma particularidade àquele pecado. Acá en el pasaje que leímos, E aqui nessa passagem que lemos, Marcos 10, Jesús hace recordar otra vez el pacto matrimonial. e Jesus nos recorda novamente o pacto matrimonial. Y versículo 7 Versículos 7 a 9 de Marcos 10 diz assim: Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. no nos separe el hombre, Não separe o homem. no nos separen los jueces, Não separe os juízes. no nos separe la ley del país. Não separe a lei do país. Fuerte. Isso é forte. Entonces, el Señor está estableciendo la vigencia que tiene el pacto matrimonial del principio. Então, aqui Deus continua deixando em vigência o pacto matrimonial que existia logo no começo. Aquí hay una situación donde este matrimonio no puede convivir juntos, no están bien juntos y se separan. Aqui existe uma situação de um casal que não estão vivendo bem juntos e se separam. Y si el marido se casa con otra,
E se o marido se casa com outra, comete adulterio. comete adultério. Y la pobre mujer E a pobre mulher quedó sola. ficou sozinha. Y él fue el sinvergüenza. E ele foi um sem vergonha. Pero ella fue inocente. Mas ela foi inocente. Así que veamos Lucas capítulo 16, Então vamos abrir em Lucas capítulo 16, versículo 18. versículo 18. Quem repudiar a sua mulher e casar com outra comete adultério, e aquele que casa com a mulher repudiada, vira o marido também comete adultério. Es parecido al de Marcos. Isso é parecido com a de Marcos 10. ¿Cuál sería la diferencia con el pasaje de Marcos? Qual é a diferença com a passagem de Marcos? ¿Cuál es la diferencia? Qual é a diferença? ¿Cómo? Y ahora es la persona inocente E aqui fala da pessoa inocente, que parecería que queda libre, que no primeiro momento parece que estaria livre, pero no queda libre. mas ela não fica livre. Está casada. Ela está casada. Pero si alguien viene a casarse con ella, Mas se alguém se casar com ela, se comete adulterio. também comete adultério. El Señor está cerrando todas las puertas, O Senhor está fechando todas as portas, todas las posibilidades. todas as possibilidades. ¿Por qué? Por quê? Por la gravedad del pecado, Pela gravidade do pecado, no por la situación del matrimonio, não pela situação do matrimônio, sino lo que significa el pecado de adulterio para Dios. mas diante daquilo que significa o pecado do adultério para Deus. Que a veces el hombre no lo evalúa esto, E muitas vezes o homem não valoriza isso. evalúa las distintas situaciones Acaba valorizando as diferentes situações y hace preguntas, ¿y por qué no? e faz perguntas. Por que não? Se olvidó del pecado, Se esqueceu do pecado. lo que significa para Dios. O que significa para Que Deus. los que practican tales cosas E aqueles que praticam tais coisas no heredarán el reino de Dios. não herdarão o reino de Deus. Vayamos. Sí. Na igreja histórica, eles dizem que a justificativa para o novo casamento é a origem da palavra repúdio. E repúdio é não liberar com o divórcio. Então, quando não está liberado com o divórcio, não pode haver novo casamento. Mas, se houve a liberação com o divórcio legal, então pode haver um novo casamento. É assim que eles estão justificando. El divorcio O divórcio es la legalización del repudio. é a legalização do repúdio. ¿Qué piensa Dios del divorcio? O que Deus pensa do Lo divórcio? mismo que del repudio. Mesma coisa sobre o repúdio. Esto lo aclara Malaquías, capítulo 2. Isso nós vemos em Malaquias, no capítulo 2. Versículo 16. Malaquias 2,16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Dios aborrece tanto el repudio como el divorcio. Deus odeia tanto o repúdio quanto o divórcio. Tem algumas igrejas que falam que se a pessoa não conheceu a Cristo ainda, se divorciou, permitem o casamento dentro da igreja. Qual a visão em relação a essa situação? Cuando se establece el pacto matrimonial, Quando o pacto matrimonial é estabelecido, está establecido como en orden creacional. isso é estabelecido em ordem criacional. No estaba la iglesia. Não existia a igreja. Tenía tanta vigencia como el trabajo secular, Isso tinha tanta vigência como o trabalho secular. que fueron establecidos como orden creacional. Isso foi estabelecido como uma ordem criacional. O sea que para Dios el casamiento tiene tanto valor dentro de la iglesia como fuera de la iglesia.
isso significa que para Deus o casamento tem o mesmo valor, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Si están estas tres condiciones, Se existem essas três condições, dejar al padre y a la madre, deixar pai e mãe, unirse unir-se y la relación sexual, e a relação sexual, están casados, estão casados. sean ateos o no sean ateos, Sejam ateus ou não sejam ateus, aunque sean de otra religión, mesmo que sejam de outra religião, ya están casados. já estão casados. Imagina um pastor, ele faz o casamento, dá a bênção, unindo os dois. Imagina como ele teria, qual seria a oração que ele ia fazer para desunir. Não entendo. Não, imagina um pastor, ele faz o casamento e une um ao outro perante Deus, dá a bênção. Como que ele faria um casamento, um descasamento, desabençoando? Como é que isso é um disparate, né? Imposible. Impossível. Sim, isso é impossível de fazer, Imposible. Según la palabra de Dios, segundo a palavra de Deus. no podemos bendecir lo que Dios maldijo. Não podemos abençoar aquilo que Deus amaldiçoou. En Romanos capítulo 7, Em Romanos capítulo 7, versículos 2 y 3. Romanos capítulo 7, versículos 2 e 3. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigado ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem, porém se morrer, o marido estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Entonces, vuelve a reafirmar la palabra Então a palavra novamente que reafirma: si una mujer casada se une a otro marido, será llamada adulta. se uma mulher casada se une a outro marido, será chamada de adúltera. Vamos a 1 de Corintios 7. Vamos para 1 Coríntios capítulo 7. ¿Alguna otra pregunta? Alguém tem mais alguma pergunta quanto isso? Sí hay perdón. Sim, há perdão, Si se arrepiente. se ele se arrepende. Y arrepentimiento es dejar de pecar. Arrependimento significa deixar de pecar. No basta decir, sí, me equivoqué, me arrepiento, Sim, não é suficiente dizer sim, eu errei e me arrependo, pero continúo en el pecado. mas continua no pecado. Tenemos entendido que arrepentimiento es dejar de pecar. Nós entendemos que arrependimento significa deixar de pecar Y que el hombre y la mujer arrepentidos e que o homem e mulher arrependidos muestran frutos de arrepentimiento. mostram frutos de arrependimento. Quiere decir que no están más haciendo lo que hacían. Quer dizer que não fazem mais aquilo que faziam. El que mataba no mata más. Aquele que mata não mata mais. El que mentía no miente. Aquele que mentia não El mente que mais. insultaba no insulta Aquele que más. insultava não insulta mais. Y el que estaba con drogas no está más. E aquele que usava drogas não usa mais, Porque está arrepentido. porque está Y arrependido. el que estaba en adulterio no adultera más. E aquele que estava em adultério não adultera mais. En 1 de Corintios capítulo 7, 1 Coríntios 7, versículo 8, versículo 8. dices, E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado que também eu vivo. el 9. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Acá da la posibilidad de quienes pueden casarse. E aqui aparece a possibilidade daqueles que podem se casar, Los solteros y los os viudos. solteiros e viúvos. Solteros y viudos. Solteiros e viúvos. No dice separados, Não fala separados, no dice divorciados. não fala divorciados. Solteros y viudos. Solteiros e viúvos. Volviendo al pasaje de Romanos,
no pierdan este pasaje. Este pasaje no lo pierdan, volvemos otra vez. Marquem essa passagem porque vamos voltar a ela. En Romanos capítulo 7, los versículos 2 y 3, Romanos capítulo 7, versículos 2 e 3, confirma esto. confirma isso. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem, porém se morrer, o marido estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Aquí Pablo está hablando no del tema de volverse a casar. E Paulo aqui não está falando sobre o tema de voltar a se casar. Está hablando cómo liberarse de la ley Está falando em como se liberar da lei. y toma como ejemplo el caso de poder separarse y volver a casarse. E pega o exemplo de um caso de alguém poder se separar e casar novamente. Cuando Pablo toma ejemplos, E quando Paulo pega exemplos, los ejemplos no son distintos a lo que Dios quiere, os exemplos não são diferentes daquilo que Deus quer. son apoyando lo que Dios São quiere. apoiando aquilo que Deus Y quer. aunque este es un ejemplo, E mesmo que isso seja um exemplo, está apoyando lo que Dios quiere. está apoiando aquilo que Deus quer. Volvemos a 1 de Corintios 7. Vamos voltar para 1 Coríntios 7. Y al final del capítulo, E no final do capítulo, versículo 39, versículo 39, ya no es un ejemplo lo que Pablo dice. não é somente um exemplo que Paulo está dizendo. A mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Y aquí no está dando un ejemplo, E aqui ele não está dando um exemplo, sino que está trazando doctrina. ele está traçando uma doutrina. ¿Habrá alguna pregunta? Alguém tem alguma pergunta? Aí tem um caso, Fala alto. que, por exemplo, no Brasil existe muita gente que mora junto, tem filho, e depois cada um vai para um canto, e aí cada um casa com uma pessoa diferente. Aí como é que fica nesse caso para a igreja? Uma pessoa que morou muito tempo junto com outro, teve filhos, mas não chegou a casar, e se separaram e vai casar com outra pessoa na igreja. Cada caso hay que escuchar, cada caso es independiente. Devemos escutar cada caso, pois cada caso é No independente. podemos trazar una línea para todos los Não casos. podemos traçar uma linha para todos os Tenemos que casos. escuchar a esas personas Temos que ouvir essas y a pessoas ver qué es lo que ellos dicen y luego nosotros alineamos con la palabra de e Dios. ver o que elas dizem e vamos alinhar isso à palavra de Deus. Ahora no estamos tratando temas particulares, Agora nós não vamos tratar de temas particulares, sino que estamos tratando lo que la palabra de Dios dice respecto a este tema. mas tratamos o que a palavra de Deus diz a respeito do tema. Volviendo al capítulo 7 de 1 de Corintios, Voltando ao capítulo 7 de 1 Coríntios, se toma una mala interpretación de estos siguientes versículos. e se interpreta mal os seguintes versículos. Versículo 17 en adelante. Versículo 17 em diante. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Una palabra aquí. Aqui eu quero falar algo. Muchos entienden mal esto Muitos entendem mal isso. y entonces dicen, como fuiste llamado, así el Señor lo acepta. E dizem, segundo você foi chamado, assim o Senhor te aceita. Y este pasaje no está diciendo estas cosas. E esta passagem não está falando essas coisas. Sigamos leyendo. E foi alguém chamado estando circunciso, não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso, não se faça a circuncisão. 20 y 21. 20 e 21. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-se livre, aproveita a oportunidade. No está hablando de temas pecaminosos, E aqui ele não está falando de temas pecaminosos, sino de temas sociales. mas de temas sociais. Fue llamado alguno siendo incircunciso. Você foi chamado sendo ainda incircunciso?
Quédese así. O que fazer? Fuiste llamado siendo incircunciso. Você foi chamado ainda incircunciso? No te circuncides. Não se faça circuncidar. Fuiste llamado siendo esclavo. Você foi chamado sendo ainda escravo? No te preocupes. Não te preocupes. Fuiste llamado siendo libre. Você foi chamado sendo livre? De acuerdo a la situación social, De acordo com a situação social, pero no a la situación pecaminosa. mas não em situações de pecado. Porque si no también diría, Senão também eles diriam, fuiste llamado siendo ladrón. sendo chamado ainda, foi chamado ainda sendo ladrão, Quédese así como está. continue como está. Fuiste llamado siendo homosexual. Você foi chamado ainda sendo homossexual, Que? permaneça como está. La situación que fuiste llamado, quédese. A situação em que você foi chamado, continue. Tiene que estar claro esto. E isso tem que ficar claro. Esto no abarca situaciones Isso pecaminosas, não abrange situações de pecado, sino abarca, esto tiene que ver con situaciones sociales. mas isso tem que ver com situações sociais. Porque muchas veces para admitir gente que viene en pecado y entra así en la iglesia, Porque muitas vezes, para admitir pessoas que estão em pecado, para que elas entrem na igreja, les abrimos las puertas al pecado. abrimos as portas ao pecado. Porque decimos, como fuiste llamado, quédese. Porque dizemos, você foi chamado assim, permaneça. Pero la palabra de Dios no está apoyando esto. Mas a palavra de Deus não está apoiando isso. Porque la palabra de Dios habla de situaciones sociales Porque a palavra de Deus fala de situações y no de sociais situaciones inmorales. e não de situações imorais. Uma pergunta? Quando eu falo assim, e cada no Senhor, voltando ao princípio, em 1 Coríntios, se a viúva ou solteiro, cada no Senhor, significa o quê? Qual versículo? Eles não escutaram, fala mais alto. Aquele que está é solteiro ou casado. Pode ficar solteiro, viúva. Não, viúva. E cada no Senhor, se quiser casar. E seja no Senhor. Representa cada um do Senhor. Sim, o que significa? Que te cases con una hija de Dios. Que você se case com uma filha de Deus, Con una discípula. com uma discípula, Porque él es un discípulo. porque é um discípulo, Que busque una mujer que sea igual que él. e que busque uma esposa que seja igual a ele. Discípulo. Discípulo. Ahí en el capítulo 7, E aqui no capítulo 7, versículo 10 hasta el 12. 1 Coríntios 7, 10 a 12. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Ao mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. Si se separa, Caso venha se separar, quédese sin casar. o que precisa fazer? Quédese sin casar. Fiquem sem se casar. Esto dice la palabra. Isso diz a palavra. ¿Puede separarse? Podem se separar? Sí, se puede separar. Sim, podem se separar. A veces hay situaciones muy terribles que se vive en un hogar, Muitas vezes há situações terríveis que são vivenciadas no lar. que se hace imposible que el matrimonio perdure. E isso torna impossível que o casamento continue. Y si esta situación no se soporta más, E se essa situação fica insuportável, entonces sepárese, então podem se separar. pero quédese sin casar. Mas não se case novamente. Esto dice la palabra. Isso está dizendo a palavra. ¿Alguna pregunta? Uma pergunta. O versículo 10 diz: ordeno não eu, mas o Senhor. A mulher
não se separe do marido não é uma ordem de Paulo, mas do Senhor. Importante esta palabra, que también Pablo deja ver la autoridad con que él está hablando. E Paulo mostra com que autoridade ele está falando. Está hablando de parte del Señor. Está falando do Senhor. Vamos a uno de los pasajes polémicos, Vamos para uma passagem polêmica, que es Mateo 19:9. que é Mateus 19:9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Voy a leer de mi versión. Eu vou ler a minha versão. Y yo os digo Eu digo que cualquiera que repudia a su mujer, que qualquer um que repudiar a sua mulher, salvo por causa de fornicación, não sendo por causa de fornicação, en el griego y original no grego original, es porneia, porneia, salvo por causa de fornicación, salvo por causa de y se fornicação, casa con otra, e se casar com outra, adultera, comete y adultério. el que se casa con la repudiada, adultera. E o que se casa com a repudiada, comete adultério. Otra vez están estas dos palabras separadas E outra vez essas duas palavras aparecem en separadas los originales, nos originais: fornicación y adulterio. fornicação e adultério. Fornicación es porneia, Fornicação é porneia, adulterio es moscheia, adultério é mocheia. para los que les interesan los originales. E para aqueles que se interessam dos originais. Por eso es muy importante buscar versiones, mientras más precisas sean, mejores. Por isso nós precisamos encontrar versões que sejam ainda mais precisas. Y sí, Uma questão de infidelidade. Vamos falar mais alto. A pessoa fala, deixa eu falar infidelidade. Não, uma questão de infidelidade. Que versão que é? una versión. É uma versão. Y aquí tenemos la palabra fornicación, E aqui nós temos a palavra fornicação. porque dice salvo por causa de fornicación. E aqui fala salvo por causa de fornicação. Si hay fornicación, Se há fornicação, entonces puede volver a casarse. então pode voltar a se casar. La palabra fornicación A palavra fornicação se usa de muchas maneras en la Biblia. se usa de muitas maneiras na Bíblia. La palabra fornicación A palavra fornicação es como la palabra mundo. é como a palavra mundo. La palabra mundo tiene muchos sentidos. A palavra mundo tem muitos sentidos. Puede ser el universo, Pode ser o universo, puede ser el planeta Tierra, pode ser o planeta Terra, puede ser toda la humanidad pode ser toda a humanidade, y puede ser la sociedad rebelde. pode ser a sociedade rebelde. De acuerdo cómo sabemos a qué se refiere en las Escrituras. E como saber isso no que está se referindo nas Escrituras? Por el contexto. Pelo contexto. Igual que la palabra carne. Igualmente a palavra carne. La palabra carne en el griego es la palabra sark. A palavra carne no grego é a palavra sac. A veces significa la carne física, Muitas vezes significa carne física, el cuerpo, o corpo, y otras veces la humanidad. e outras vezes a humanidade. Otras veces es la fragilidad humana Algumas vezes é a fragilidade humana. y en otras veces se refiere a nuestra naturaleza E pecaminosa. outras vezes se refere à nossa natureza pecaminosa. Y también ocurre con la palabra porneia E assim ocorre também com a palavra porneia, o fornicación. ou fornicação. Fornicación, en algunos pasajes
Fornicação, em algumas passagens, significa relación sexual entre solteros. significa relação sexual entre solteiros. En otros pasajes, Em outras passagens, una relación ilícita prohibida por la ley de Dios. uma relação ilícita proibida pela lei de Deus. En otro pasaje, Em outra passagem, significa todo tipo de pecado sexual. significa todo tipo de pecado sexual. En otro pasaje, Em outra passagem, significa prostitución, significa prostituição, comercio sexual. comércio sexual. La palabra ramera A palavra rameira, en griego es porné, em grego é porné, que tiene la misma raíz de fornicación, que tem a mesma raiz em que fornicação, es porneia. que é pornéia. Y en otras ocasiones, fornicación Em outras ocasiões, fornicação habla de infidelidad espiritual. fala de infidelidade espiritual. ¿Cómo comprobamos cuando una palabra es certera y está expresando la palabra de Dios lo que quiere decir? Como podemos saber se aquela palavra está certa e está realmente expressando aquilo que a palavra de Deus quer dizer? Por el contexto. Pelo contexto. Si nosotros tomamos Se nós pegamos ahí en el pasaje de Mateo 19, aqui na passagem de Mateus 19, evidentemente evidentemente no tiene el significado de adulterio. não tem o significado de adultério. Fornicación es distinta a adulterio. Fornicação é diferente de adultério. Está marcando dos situaciones diferentes, Está mostrando aqui duas situações diferentes. dos situaciones de pecado diferentes. Duas situações de pecados diferentes. No dice el texto, Não diz o texto, salvo por causa de adulterio. a não ser por causa de adultério. Dice, salvo por causa de fornicación. A não ser por causa de fornicação. Si nosotros revisamos otros pasajes, E se nós olhamos outras passagens, por ejemplo el de Gálatas capítulo 5, por exemplo, Gálatas capítulo 5, no perdamos Mateo 19. vamos deixar marcado aqui Mateus 19, mas vamos para Gálatas capítulo 5. Las obras de la carne. As obras da carne. Efesios 5, 19. Efésios 5, 19. Es, A Gálatas 5, 19. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, hasta inimizade. ahí, hasta ahí. Leo de mi versión. Vou ler a minha versão. Manifiestas son las obras de la carne, Manifestas são as obras da carne, que son que são adulterio, adultério, homocheia, ou mocheia, fornicación, fornicação, que es porneia. que é porneia. Entonces, está mostrando dos tipos de pecados. Então está mostrando dois tipos de pecado. Uno que se cometió, el pecado de adulterio es después de casado. Um caso de alguém que cometeu pecado de adultério depois de casado. Y el porneia E porneia, o fornicación ou fornicação, antes de estar casado. antes de estar casado. Pecado de soltero. Pecado de solteiros. De ahí las diferencias. E essas são as diferenças. Y tenemos algún ejemplo que la Biblia nos da de esto. E nós temos alguns exemplos que a Bíblia nos mostra. Sí, tenemos. Sim, temos. Lucas, Lucas, capítulo 1. capítulo 1. Perdón, no es Lucas. No es Lucas. Es Mateo. Mateus, não é Lucas, é Mateus, capítulo 1. Antes de leer, Antes de ler, hemos visto que lo que leímos de Marcos y de Lucas, temos visto que aquilo que nós lemos de Marcos e Lucas, la palabra es bien definida. a palavra é bem definida.
El que repudia a su mujer y se casa con otra, que repudia sua mulher e se casa com outra, comete adulterio. comete Y adultério. el que se casa con la repudiada O que se casa com a repudiada o con la divorciada, ou com a divorciada, comete adulterio. comete adultério. Y tanto en Marcos como en Lucas Tanto em Marcos como em Lucas, no contiene salvo por causa de fornicación. não contém a não ser por causa de fornicação. ¿Por qué no contiene? Por que não contém? Siendo que es el mismo tema. E mesmo sendo o mesmo tema. Lo que pasa es que Marcos y Lucas O que acontece é que em Marcos e em Lucas, son evangelios escritos a los gentiles, que são evangelhos escritos para os gentios, a los que no eran judíos. aqueles que não eram judeus. Y Mateo E Mateus está escrito para los judíos. está escrito para os judeus. Y los judíos tenían mucha confusión sobre este E tema. os judeus tinham muita confusão sobre esse tema. Y esta es la razón por la que los judíos que tenían estas dos tendencias, E esta é a razão. los maestros enseñaban estas dos tendencias. E os judeus tinham essa confusão porque tinham dois mestres rabínicos que ensinavam essas duas tendências. Uno decía, se puede dejar a la mujer por cualquier Um causa, dizia, você pode deixar a mulher por qualquer causa. y el otro decía, no, salvo por causa de E fornicación o outro dizia, não, a não ser por causa de o fornicação de adulterio. ou de adultério. Y entonces Jesús aclara esto al pueblo E judío. Jesus acaba esclarecendo isso para os judeus. Entonces, ¿por qué no contiene salvo por causa de fornicación Lucas y Marcos? E por que em Lucas e Marcos não contém, a não ser por causa de Porque fornicação? fue escrito para los gentiles. Porque foi escrito para os gentios. ¿Y por qué Mateo sí lo contiene? Por que Mateus contém isso? Porque fue escrito para los judíos. Porque foi escrito para os Y judeus. hay un caso que expresa con claridad esto. E há um caso que expressa isso com clareza. En el nacimiento de Jesús No nascimento de Jesus, fue así. foi assim. Estando comprometida María, versículo 18. Versículo 18. Versículo 18. É o seguinte: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querer infamar, resolveu deixá-la secretamente. Porque José y María estaban desposados. Porque José e Maria estavam desposados. Estar desposados era estar comprometidos para casarse. Estarem desposados significa estarem comprometidos para o casamento. Acá en Brasil tienen dos partes antes de casarse. Ficam noivos, pero é extraoficial. O noivado não é algo oficial. Bueno, ahí no solamente habían hablado entre ellos, E aqui eles não haviam falado somente entre sino que eles, ya todo el pueblo se había enterado. mas que todo o povo já estava sabendo disso. Que José se iba a casar con E María José iria se casar com y Maria, María con José. Maria com Y José. todos estaban esperando el tiempo de la boda. E todos estavam esperando o tempo do casamento. ¿Y qué pasó? O que aconteceu? José se entera que María estaba embarazada. E José fica sabendo que Maria estava grávida. Y la quiso dejar secretamente. Quis deixá-la secretamente. ¿Por qué? Por quê? Porque hubo un caso para aquel lugar hubo un caso de fornicación. Porque lá para aquele tempo, naquele lugar, isso era um caso de fornicação. A no ser por causa de fornicación. A não ser por causa de fornicação. Entonces sí se podía dejar. Então, por isso, podia deixar. En el Antiguo Testamento, No Antigo Testamento, si alguien se casaba con una mujer se alguém se casava com alguma mulher y encontraba que la mujer había hecho algo indebido,
e descobria que a mulher tinha feito alguma coisa indevida, podía dejarla. ele podia deixá-la. Era esto, Era esse caso, salvo por causa de fornicación. a não ser por causa de fornicação. Evidentemente, esto estaba muy claro entre los discípulos, volviendo a Mateo. Evidentemente, isso era um assunto muito claro entre os discípulos, Volvamos a Mateo. aqui em Mateus, capítulo 19, Y versículo 9. versículo 9. Jesús termina otra vez, concluye este pasaje E Jesus novamente conclui essa y passagem dice, y si se casa con otra, e diz: caso se case com outra, adultera. adultera. Y el que se casa con la repudiada, E o que se casar com a repudiada, adultera. comete adultério. Vuelve a lo que dice Marcos y Lucas. Volta ao que diz Marcos e Lucas. ¿Qué entendieron los O discípulos? que os discípulos entenderam? Que el matrimonio es indisoluble. Que o matrimônio é indissolúvel. Versículo 10. Versículo 10. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. ¿Qué entendieron? O que eles entenderam? Si no me puedo separar, entonces no me conviene casar. Se eu não posso me separar, então não convém se casar. Eso entendieron. Eles entenderam isso. Porque antes era popular separarse y volverse a casar, Porque antes era popular poder se separar e casar novamente, como hoy. como hoje. Y Jesús está trazando bien claramente la línea E Jesus está traçando uma linha bem clara de la voluntad de Dios, da vontade de que Deus, el matrimonio es indisoluble. que o matrimônio é indissolúvel. Y por eso viene la aclaración del versículo 11. Por isso, no versículo 11, isso é esclarecido. Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, a outros a quem os homens fizeram tais, e a outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Ellos entendieron que tal cual la palabra de Dios dice, E eles entenderam da mesma maneira como a palavra de Deus que diz el matrimonio es que indisoluble. o matrimônio é indissolúvel. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Uma pergunta? Bom, essa passagem de Mateus é mais polêmica realmente, né? Mateus 19. Contextualizando essa palavra da fornicação nesse texto, como é que esse texto ficaria numa linguagem de hoje? Trocando a palavra aí, fornicação, pelo sentido dela mesmo no texto. Porque isso, assim, eu pelo menos estou entendendo dessa maneira, né? Que a ideia que Jesus quis passar é que se alguém encontrou algum pecado antes do casamento, na vida dessa pessoa, um pecado sexual, ela pode optar pela separação e se casar de novo. Pelo menos eu estou entendendo até agora. Isso é meio perigoso, eu acho, né? Entender dessa maneira, embora o texto queira dizer isso mesmo. En el Antiguo Testamento No Antigo Testamento no era popular não era popular la palabra perdón. a palavra perdão. Y en el Nuevo Testamento E no Novo Testamento, Jesús enseña sobre el perdón. Jesus ensina sobre o perdão. Y en casos de adulterio, E em casos de adultério, donde se hizo evidente, onde essas coisas aconteceram el realmente, matrimonio puede romperse o matrimônio pode se separar o perdonarse ou se perdoar y restaurar. e serem restaurados. Então, mas a palavra aí, que está usando em Mateus 19, não é adultério, é fornicação.
Só esclarecendo o seguinte, o que o Bala está colocando é aquele texto de quando o homem se casava e descobria depois que a mulher já não era virgem, né, que a mulher tinha tido relacionamento sexual e ele não sabia, né, como aplicar isso no contexto de hoje, inclusive porque a lei não permite mais que um homem se separe por causa desse motivo. ¿Qué era lo que quería dejar establecido el Señor por estas maneras de actuar, especialmente en el Antiguo Testamento? O que o Senhor queria deixar claro, através da sua maneira de atuar, principalmente no Antigo Testamento? Era advertir a las niñas y doncellas de Israel Era advertir as moças e donzelas de Israel que mantuvieran su virginidad hasta el día de su casamiento. que mantivessem a sua virgindade até o dia do casamento, Y que si alguna doncella hubiera pecado e que se alguma donzela tivesse pecado o perdido su virginidad, ou perdido a sua virgindade, sabiendo los riesgos que corría, sabendo os riscos que corria, confesara antes de casarse. confessasse antes de se casar. Y lo mismo debería hacer el varón. E o homem deveria fazer a mesma coisa. Y que en caso de que la mujer estuviera en falta E no caso da mulher que estivesse nessa situação y él no la quisiera como esposa, e ele não a quisesse mais como esposa, tuviera una opción pacífica para resolver el conflicto, tivesse uma opção pacífica para resolver o conflito, sin necesidad de recurrir a un juicio público sem necessidade de se buscar um juízo público y la pena de muerte. ou a pena de morte. También tenía el objeto de proteger a la mujer que se separaba, E também isso tinha como objetivo proteger a mulher que se separava, para que el hombre que la había repudiado para que o homem que a repudiasse no tuviese más ninguna facultad sobre ella. não tivesse mais nenhum tipo de poder sobre ela. Y esto ocurría antes inmediatamente cuando hubo mentiras en el momento de casarse. E isso ocorria imediatamente, logo após o casamento, quando se descobria algum tipo de mentira. Se podía separar Se podia separar y anular el matrimonio. e anular o matrimônio. Digo algo más. Eu quero falar mais uma coisa. La palabra fornicación A palavra fornicação es una palabra griega. é uma palavra grega. En el Antiguo Testamento No Antigo Testamento no está la palabra porneia. não existe a palavra porneia. Existe la palabra zenut, Existe a palavra zenut, fenut, con C. com Z, Zenut. zenut. El que tradujo, el que puso fornicación, Aquele que colocou fornicação, la tradujo de la palabra zenut, traduziu da palavra senut. que en hebreo es zenut Em hebreu é zenut y en griego es porneia. e em grego é porneia. ¿Qué era zenut? O que era o zenut? Eran los pecados sexuales Eram os pecados sexuais de un hijo con su madre, de um filho com a sua mãe, con su hermana, com sua irmã, un padre con su hija, um pai com a sua filha, los pecados viles que se hacía en e familia. os pecados horríveis que eram feitos em família. ¿Alguna pregunta? Uma pergunta? Tengo otro pasaje. Eu quero falar outra passagem. Se puede decir. Sim, no caso, sim,
A Dani está perguntando aqui, que ele falou em caso de fornicação pode separar. Em caso de adultério, então pode separar? Então, isso, em caso de adultério, o casamento pode separar por causa disso? Sim. Sí, puede separar, mas para los hijos de Dios está el perdón Mas para os filhos de Deus existe o perdão y la restauración del e matrimonio. a restauração do matrimônio. Aleluya. Tengo un pasaje más. Quero falar mais uma passagem. Génesis capítulo 20. Gênesis capítulo 20. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el 7. Gênesis 20, de 1 a 7. Partindo Abraão dali para a terra de Negueb, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã, e assim pôs Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Bom, Acá ya es Dios el que habla. aqui é Deus que está falando. Ya no es Pablo. Já não é Paulo. Es Dios quien le dice a Abimelech: É Deus quem diz a Abimeleque: la mujer que has tomado a mulher que você tomou es casada é casada y tiene marido. e tem marido. Vas a morir. Você vai morrer. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí? E o que nós estamos vendo aqui? Lo que significa el adulterio para Dios. Significa adultério para Deus. Síguelo. Versículo 4. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído, por isso disse o Senhor: matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão? Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonhos: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Miren cómo piensa Dios de una situación así. Vejam como Deus pensa sobre uma situação assim. Y cómo Dios, para Dios es un pecado abominable. E como isso para Deus é um pecado abominável. Sigue. 7. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Es Dios quien está hablando. É Deus quem está falando. Y habla que involucra a la familia. E fala de uma maneira que acaba abrangendo a família. Vamos a ver qué pasó. Vamos ver o que aconteceu. Sigue leyendo. Versículo 8. Levantou-se Abimeleque de madrugada, chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizeste? ¿Qué hiciste? O que você fez? Estuvo muy bien Abimelech. E Abimeleque procedeu muito bem. Ahora va a reprender a Abraham. E foi lá repreender a Abraão. ¿Qué nos hiciste? O que você nos fez? Abraham no tenía conciencia de la gravedad del pecado Abraão não tinha consciência da gravidade do pecado. que Abimelech tenía. E Abimeleque tinha. Y ahora Abraham es concientizado E Abraão agora é conscientizado sobre porque isso. Abimelech le va a retar. Porque Abimeleque foi lá dar uma maior bronca nele. Versículo 9. Versículo 9.
Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: Que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Fue fuerte. E foi forte. Habla directamente. Fala diretamente com ele. Dios permite que Abraham sea concientizado. E Deus permite que Abraão seja conscientizado. ¿Por qué en muchas congregaciones o lugares no se capta esto? E hoje há muitas congregações e lugares que não acabam captando isso. Y nosotros tenemos que tener cuidado E nós precisamos ter cuidado de la gravedad del pecado. da gravidade do pecado. Versículo 10. Versículo 10. Disse mais Abimeleque a Abraão: Que estavas pensando para fazer tal coisa? Mire cómo Abimelech está tratando de concientizar a este hombre. Vejam como Abimeleque está procurando conscientizar este homem. ¿En qué estabas O que você pensando? estava pensando? Siga. 11. Respondeu Abraão: Eu dizia comigo mesmo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Tenía un mal pensamiento, E ele tinha pensamentos maus, un mal concepto de los principios de um Dios. conceito equivocado dos princípios de Deus. Porque incluso está hablando este pueblo como no te teme. E ele estava pensando: esse povo não teme ao Senhor. Él tampoco le temía, Ele também não temia, porque no tenía conciencia del pecado. porque ele não tinha consciência do pecado. Sigue. 12. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai, e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Trata de explicar. E ele chega aqui e começa a explicar. Quando Deus... Perdón. Muchas situaciones se las trata de explicar. Muitas situações acabam tentando explicar, Para que tengan alguna lógica, para que tenham alguma lógica, pero no para Dios. mas isso não para Deus. Sí. 12. 3. É 13. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu lhe disse a ela: Este favor me farás, em todo lugar que entrarmos dirás a meu respeito: Ele é meu irmão. Ella también estuvo mal. Ela também procedeu mal, Porque se pusieron de acuerdo. porque eles se colocaram de acordo. Y si él tomaba a Sara, Abimelech tomaba a Sara, E se Abimeleque realmente ficasse com Sara, gracias a Dios que no la tomó. graças a Deus que não aconteceu nada, Porque dice la palabra que Dios intervino. porque diz a palavra que Deus interveio. Yo no te permití que la tocaras. Eu não permiti que você ficasse com ela. A veces este mutuo acuerdo Muitas vezes esse acordo mútuo está en contra de Dios. está contra a vontade de Deus. Lógico entre ellos, Há uma lógica entre eles, pero se opone a Dios. mas se opõe a Deus. Síguese. 14. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, servos e servas, e os deu a Abraão, e lhe restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: A minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: Dei 1000 ciclos de prata a teu irmão. Será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificada. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas puderam ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, Que lhe parece? por causa da Sara, mulher de Abraão. O que você acha? Afecta a la familia. Acaba afetando a família? Y Abimelech, en otras palabras, Abimeleque, em outras palavras, los echó. mandou eles embora. Váyanse. Vamos embora. Vaza. Amén. ¿Hay preguntas? Mais perguntas?
o cálice para ser. Ela ficou um tempo lá, então. Como? Ela ficou um tempo lá, então. E até que as mulheres ficaram estéreis e tudo, ficou mais de ano lá. O que levou o povo de Deus, Israel, a esquecer que ele poderia se separar? O Moisés já tinha dado os capítulos para eles. Ele estava mais confuso do que o próprio sentido em relação ao casamento. Moisés había dado palabra clara. Moisés já tinha dado palavras claras sobre esse assunto. Y en los mandamientos E entre os mandamentos, hay uno expresamente dedicado a esto. há um que expressa exatamente isso. No adulterarás. Não adulterarás. Y había hablado. Deus já havia falado. Y el pueblo fue desobediente. E o povo desobedeceu. Y por haber sido desobediente, E por desobedecer, pasó las cosas más terribles. passou pelas coisas mais terríveis. Hasta el día de hoy. Até o dia de hoje. No sé. Como resolver a igreja ter caso ao nível de disfunção do casamento? Se depois desse período descobre-se que o homem é homossexual antes dele se casar, No es fácil. Não é fácil. Por eso cada caso tiene que ser escuchado en particular. Por isso, cada caso deve ser tratado em particular. Y hay que escuchar los detalles, muchas cosas. Escutar os detalhes, muitas coisas. Y luego tomar decisiones. Depois tomar decisões. Generalmente las decisiones, Geralmente as decisões, Dios quiera Deus quer que las decisiones las tomen las personas que a própria pessoa tome as y decisões. no nosotros. E não nós. Que la persona se dé cuenta, Que a pessoa perceba, estuve mal, estou mal, ¿cómo hice esto? como eu pude fazer isso? Sin que nosotros le digamos nada. Sem que nós tenhamos que falar nada. La tarea nuestra que es A nossa tarefa qual que é? trasladarlo a la palabra de Dios, Trazê-los para a palavra de Deus, que es tan clara. que é clara. Yo no veo nada de confusión Eu en não esto. vejo nada de Es confuso. muy claro Isso é todo. muito claro, tudo. Entonces, la misma persona se da cuenta. Então a própria pessoa dá conta, percebe isso. Ha habido casamientos donde uno de los dos era homosexual. E já aconteceu de casamentos em que um dos dois era homossexuais. Hubo mentiras. E houve mentiras, houveram mentiras. La persona tendría que haber dicho, yo soy A homosexual. pessoa precisava ter falado antes, eu sou homossexual, Pero quiero cambiar mas eu quero mudar, y quiero que me eu perdones. quero que você me perdoe. Si son Se cristianos, são cristãos, pueden perdonarse. podem se perdoar. Y él puede cambiar, E ele pode mudar. como ya he visto esto, Eu já vi esse tipo de coisa. que ha sido positivo. E foi positivo. El matrimonio se restauró. O matrimônio foi restaurado. Y él recibió el perdón de su esposa, E ele recebeu o perdão da sua se esposa, arrepintió de su pecado arrependeu de seu pecado y ya no era homosexual. e já não continuou mais sendo homossexual. Y el matrimonio se restauró. E o matrimônio foi restaurado. No caso de Elimeleque, Deus escolheu as mulheres que ficassem estéreis, no pecado que seria doentio. Isso pode ocorrer nos dias de hoje também por gerações. Existem mulheres que ficam estéreis por motivo do pecado passado no familiar. Não escutou? Sim. O Marcos está perguntando que assim como aconteceu com Abimeleque, das mulheres ficarem estéreis, se isso pode acontecer nos dias de hoje, de mulheres serem estéreis devido a pecados do passado. Yo creo que no necesariamente Eu creio que não necessariamente puede ocurrir esto. pode ocorrer essa Puede situação. ocurrir, Pode ocorrer, pero siempre el pecado afecta al resto. mas sempre o pecado acaba afetando o restante das pessoas, Y especialmente a los hijos, especialmente aos filhos, porque tienen el modelo.
Porque eles têm um modelo de lo que hizo papá y mamá. do que fazem papai e mamãe. Si ellos lo hicieron, Se eles fizeram, si ellos quisieron solucionar ese problema se eles quiseram solucionar este problema de esta manera, desta maneira, separándose, separando, entonces el hijo dice, então o filho fala: cuando me pase algo yo voy a hacer lo mismo. quando acontecer alguma coisa comigo, eu vou fazer a mesma coisa. Y es lo que vemos en la sociedad. E é o que nós vemos na sociedade. Dice que la maldad de los padres sobre los hijos es hasta la tercera y cuarta Diz que generación. a maldade dos pais sobre os filhos vai até a terceira e quarta geração. Van a heredar las maneras. Herdarão as próprias maneiras. Mais perguntas? Amém. Amém. Obrigado, Vitor, pela sua disposição de estar conosco, nos esclarecendo um assunto tão importante como esse, como igreja. E, irmãos, uma observação. A gente acha muito importante separar momentos como esse para mostrar que esta visão não é uma visão da comunidade cristã em Guarulhos. É uma visão da palavra de Deus, do reino de Deus. E você não consegue entender isoladamente esse assunto se você não entender o contexto de reino, de governo de Deus. Então, eu achei muito oportuno este momento e agradecemos ao Vitor por nos abençoar de uma forma tão clara. E lembrando que ainda teremos programação hoje à noite, jovens e adolescentes. E amanhã, Vitor está ministrando pela manhã e pela noite. São palavras diferentes e eu quero te animar a você estar aqui para ser edificado em ambas as palavras. Amém? Vamos a orar. Vamos orar. Señor, nos humillamos delante Senhor, nós nos humilhamos diante do Senhor, ante tu palabra. diante da Tua palavra. Ante tu palabra decimos, Diante da Tua palavra nós dizemos Amém. Amém. gracias por tu palabra. Obrigado pela Tua palavra. Gracias porque no cambiaste. Obrigado porque o Senhor não mudou. Los tiempos cambiaron. Os tempos mudaram. La sociedad cambió. A sociedade mudou. Todo cambió. Tudo mudou. Pero tu palabra no cambia. Mas a Tua palavra não muda. Permanece para siempre. Permanece para sempre. Somos el pueblo de Dios. Somos o povo de Deus. En cualquier país que Em vivamos, qualquer país que vivamos, bajo cualquier ley que debaixo de estemos, qualquer lei que esteja, tu ley predomina. a Sua lei predomina. Y nos sujetamos a tu E palabra. nós nos sujeitamos à Tua Tu palavra. palabra es la verdad. Tua palavra é a verdade. Es para nosotros. É para nós, Pero para nuestros hijos mas también. também para os nossos Y filhos, para nuestros nietos. e para os nossos Para netos, las generaciones que vienen. para as próximas gerações. Señor, queremos enseñar estas cosas. Senhor, queremos ensinar essas Y coisas, resguardar la familia resguardar a família ante el ataque diabólico diante do ataque que diabólico tenemos a nuestro que alrededor. temos ao nosso redor. Pero en ti la familia está salva. Mas no Senhor a família está salva, Porque está dentro de tu familia. porque está dentro da tua família. Alabado sea el nombre de Louvado seja o Jesús. nome do Gloria a tu Senhor. nombre. Aleluia. Amém. 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 O Senhor já nos abençoe.